Alô, pessoal, tranquilito no mais? Este é o segundo módulo sobre análise de solo, recomendação de adubação, calagem e gessagem de ponta a ponta. Neste segundo módulo faremos um exemplo prático, utilizando um manual de adubação, calagem e gessagem. Eu agradeço muito aí a possibilidade de estar com vocês de novo. E esse é o módulo 2, né? No módulo 1 a gente viu princípios básicos de uma análise de solo e recomendação de adubação. E agora a gente vai ver uma parte mais prática. E eu vou tentar associar o que a gente viu a essa parte mais prática, né? A gente vai fazer uma prática de adubação, não é? Mas antes disso eu vou chamar a atenção para o estudo que eu fiz da diferença dos manuais, tá? Né? O Manual do Paraná, que ele é de 2019, ele é bem atualizado. Um manual que foi feito pela Embrapa em 2004. E o do Rio Grande do Sul, que foi editado em 2016. E provavelmente, pela informação que eu tenho, deve estar saindo um próximo já ano que vem, ou daqui a um ou 2 anos. Bem, então, eu fiz um estudo tentando fazer algumas comparações para o entendimento de todos eles. E depois eu vou fazer um exemplo prático, com algumas dicas, assim, que imagino que pode ser valioso para vocês, para o Manual do Paraná. Quando você tem uma região e o manual é feito para essa região, ele foi calibrado para essa região, use sempre o manual correspondente aonde foi tudo calibrado e estudado. Por exemplo, você não pode usar o manual do Cerrado no Rio Grande do Sul ou do Paraná no Rio Grande do Sul. Então, o ideal é você sempre lembrar de usar o manual da região para o qual ele foi feito. Alguns laudos de análise de solo. Se vocês verem essa análise de solo, ela foi feita no MT, né? É uma análise de solo que, como eu falei para vocês, tem selos de qualidade, né? Quer dizer, a controle de qualidade, o laboratório se submete a isso. Nós temos aqui, inclusive, os métodos bem descritos, né? Eu acho que é um modelo bem interessante para ser aceito como um laudo de recomendação, porque a gente sabe com o que está trabalhando. Esse aqui já é do Rio Grande do Sul, que aí corresponde a esse manual. Também, vocês podem ver aqui embaixo, né? Tem o controle de qualidade da rede de laboratórios oficiais aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que esse laudo poderia ter os métodos, mas como ele está, como ele está sob o controle de qualidade da rede oficial de laboratórios do Sul, ele é um laudo que segue os parâmetros do manual de recomendação daqui do Rio Grande do Sul. Então, só para vocês terem uma ideia, que tem coisas diferentes que a gente vai abordar aí. E, por fim, esse laudo da TecSolo, inclusive, ele está apresentado aqui, porque eu tenho autorização do laboratório formal, né, para apresentar para vocês. Também é um laboratório que tem controle de qualidade lá no Paraná. Isso aqui é um selo de controle de qualidade. E esse laudo aqui, eu até liguei para eles, ele não tem aqui os métodos, né? Apesar de citar aqui, por exemplo, que o fósforo é feito em Melich, e aqui não tem e tal, e no final, porque na realidade eles, para não ocupar espaço, eles colocam na internet, e realmente no site deles tem todo os parâmetros de análise que são absolutamente idênticos ao que são usados pelo manual de adubação, quer dizer, eles podem conversar entre si. E então, o que eles têm em comum, e que as pessoas têm muitas dúvidas, e é comum, porque quem não mexe com isso no dia a dia se esquece, não tem jeito, né? Eles têm em comum as unidades que utilizam, que normalmente são miligramas por decímetro cúbico e tudo mais, e lá no meio tem um tal do mol, que pelo menos, se eu perguntar a grande parte, as pessoas vão ter dificuldade de explicar o que é mol, né? Mas para vocês entenderem, que eu acho que é importante, mais do que entrar na mecânica, de olhar em tabelinha e entender o que está se falando, o mol é um número, pessoal, que é tal da constante de Avogadro.
Avogadro, que é um número gigante. Vocês imaginam 6,02 vezes 10 na 23. Então, vocês têm que botar aqui 21 zeros para frente. Vai estar bilhões e bilhões, é um número de bilhões. Então, o importante disso aí é vocês saberem que o mol é quantidade, é uma medida de quantidade. Por que se usa em análise de solo? É porque para medidas que são muito pequenas, por exemplo, átomos de cálcio. Se você botar um número de átomos de cálcio, vai dar um número gigantesco. Então, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23, quer dizer, são um monte de zero, e que aqui a gente vai ter o quê, né? É igual a 1 mol. Isso simplifica. Tem todo um cálculo da tabela periódica, que eu não vou entrar aqui, mas é para simplificar, porque se você vai botar um número de átomos por decímetro cúbico, não é? Ou por carga e outras coisas, vai dar um número gigante, não vai caber no laudo. Então, é uma medida de quantidade de gramas, pode ser quantidade de qualquer coisa. Isso é um mol. É só se lembrar que é uma medida quantitativa. Então, cai no mesmo sentido, né, do sistema métrico. Quando a gente vê um centimol numa análise solo, o que é um centimol, né? É o mol vezes 100. Então, aqui seria metro vezes 100 e o milimol seria vezes 1000, para milímetro. Não é? Então, o que interessa aí é entender que por que é centimol? Porque mesmo se colocasse como mol, também daria um número grande. Não é? Ou daria muito pequeno. Aí o que se faz? Se colocasse um mol, daria 0, alguma coisa. Se multiplica por 100 para ir para centimol, e essa multiplicação faz com que o número vire uma coisa 0,16, uma coisa palatável, e não 0,00016, que aí dentro de um laudo vai ficar um monte de zero. E aí quando vocês veem por carga, aqui ó, tem um Czinho que vem no laudo de análise. Quando vocês veem por carga, o que interessa aqui? O cálcio tem 2 cargas, certo? 2 cargas positivas. Se divide por 2. Então, centimol de cálcio, o centimol que você tem mol, se multiplica por 100, vai chegar a centimol. E aí, quando chega em centimol, eu ainda divido por 2, porque se dá um número por carga de nutriente, do nutriente. Então, a medida de quantidade é mol. É mais ou menos assim, ó. O que seria um mol de dólares? Seria $1, seria dólar vezes 6,02 vezes 10 na 23. Ia ser uma fortuna, né? Porque vocês multiplicam $1 vezes isso, vai dar bilhões e bilhões de dólares. Né? Então, eu quero dizer para vocês que não precisa pensar. No canal, quem tiver interesse, tem lá tudo explicado, tabela periódica, tudo mais. Mas o importante é o seguinte, é a gente chegar no valor palatável para a pessoa poder manipular. Se for fazer alguma conta, não precisa 0,0000016, alguma coisa assim. Por isso que foi para centimol por carga. É para dar números interessantes de tu conseguir analisar e não ficar contando zero, né? Então, que nem a gente faz nos boletos, quem paga boleto bancário pela internet, deve ser a maioria, né? Se tu implantar aqueles zeros, os números do boleto, enlouquece, né? Vamos dizer, uma coisa similar, né? Então, tudo isso é para tornar um número razoavelmente conversável. Isso a princípio, é internacional e, em tese, em todos os laudos de análise do Brasil deveriam vir dessa forma. Alguns não vêm. Então, a gente já entendeu o que é mol. Um outro conceito, antes da gente entrar numa aplicação mais prática, que eu comparei os manuais, no Manual do Cerrado, aliás, eu quero dizer para vocês, o Manual do Cerrado e do Rio Grande do Sul, vocês baixam de graça na internet.
Tá? É só botar Cerrado, Manual de Correção, você baixa do Rio Grande do Sul 2016, Manual de Adubação e tal, vocês baixam. O do Paraná ainda não. Tem que ser comprado. Bem, então, o que acontece? Então, e aqui nesse do Cerrado está muito claro. Nós temos dois sistemas de correção de solo para nutrientes. Eu não estou falando de pH, estou falando de nutrientes, tá? O primeiro, que é a adubação corretiva, em que você tem aqui os cultivos, não é? E eu estou com solo com muito baixo, principalmente fósforo que se faz, né? Em algumas situações potássio. E eu simplesmente coloco uma quantidade de 200 e poucos quilos, dependendo da argila, dependendo do solo, mas de P2O5, para simplesmente, essa é a adubação corretiva total, sim, para que aconteça uma subida praticamente imediata do teor de fósforo, para que eu já esteja no suficiente. E a partir daí, eu vou colocando só manutenção para a planta. Em algum momento vai começar a cair de novo, eu faço nova correção. Hoje, os mais usados, tanto no manual do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, é o que se chama de corretiva gradual. Por quê? Porque ficou muito caro. Bom, hoje seria inviável, provavelmente, né, para os preços adultos, fazer uma corretiva. Mas a corretiva gradual, como é que ela funciona? O que vocês vão ver nas tabelas de forma geral, o que é? Você, se estiver muito baixo, ou mesmo baixo ou médio, você faz uma adubação parcialmente corretiva, quer dizer, você divide, nesse caso aqui, em 2 ou 3 anos, vocês estão vendo? São 3 cultivos. A cada cultivo você coloca a manutenção mais a correção. A ideia é que você deve chegar lá pelo 3º, 4º cultivo, já num nível suficiente. O que vocês vão ver de diferente ou não, o manual da Embrapa, esse aqui que eu estou mostrando, ele te dá essas opções de fazer isso ou isso, tá? Os manuais que nós temos do Paraná e do Rio Grande do Sul, normalmente é isso aqui, eles não fazem adubação corretiva. Eu até coloquei aqui uma tabela, tá aqui, ó, em amarelo, recomendação corretiva de acordo com a disponibilidade de fósforo. Isso só faz sentido, vou mostrar aqui deixa eu botar no ponteirinho, só faz sentido aplicar essa tabela aqui, ó, quando é muito baixo, baixo ou médio, isso aqui para sequeiro, e vai depender da quantidade de argila, tá? Então, você deve fazer a corretiva ou não, é uma questão de oportunidade, de época, de preços e tudo mais. Né? Existe uma polêmica em cima disso. Eu acredito que em alguns momentos essa corretiva pode ser favorável, em outros momentos provavelmente não. Então, é uma decisão do produtor, da gestão, e às vezes, eu não sei se hoje tem isso, mas teve um tempo que o governo financiava essas correções de solo do fósforo. Bem, então vejam, só se você está numa situação muito baixa, baixo ou médio, aí você pode optar, ou não, né? Esse manual traz as duas possibilidades. Os outros manuais falam alguma coisa sobre isso, mas não trazem. Eles só trazem a opção, essa aqui. Desculpa. A opção a opção daqui, pessoal, tá? Que é a opção da corretiva gradual. Bem, eu também fiz um estudo aqui, peguei os manuais, coloquei aqui, né? Para vocês entenderem que eles têm algumas diferenças básicas, né? O manual do Cerrado pode trazer em meles, fósforo em resina ou fósforo remanescente. Depois se alguém quiser entender um pouco mais desses métodos, eu posso explicar, tá? É que não vai dar tempo, né? Eu tenho mais ou menos uma hora e pouco, e é muito detalhe. Então, só quero chamar que o manual do Rio Grande do Sul, ele permite que o laboratório faça tanto no MELIS 1 e no MELIS 3, são coisas diferentes, esses dois extratores.
E assim nós vamos, né? Por exemplo, o pH do solo, nesse manual aqui, tem H2O, que pode ser por cloreto de cálcio. Aliás, a amostra que a gente vai ver, né, de solo é por cloreto de cálcio. Os micronutrientes pelo manual do Cerrado pode ser como São Paulo, DTPA. São Paulo. Então, de novo, né, a importância de se ver os extratores, porque senão você vai pegar uma tabela e vai usar uma coisa que não faz sentido, porque é outro extrator. Então, por exemplo, o manual do Cerrado, por exemplo, a fósforo traz 3 tabelas para você interpretar. Aliás, quando você vai interpretar, tem tanto fósforo remanescente, fósforo em resina e fósforo em MLX1. Então, você tem que entrar na tabela correta. E aqui eu quero chamar muita atenção para ter muito cuidado com os extratores de fósforo, que são mais complicadinhos, porque o MELIS e o P remanescente, eles são dependentes de argila. Quando você for interpretar, você precisa usar o teor de argila. Isso porque sem o teor de argila não dá uma boa correlação do extrator com a planta. Então, há necessidade de se usar argila e as tabelas trazem a argila. Então, viu MELIS e P remanescente, ou mesmo MELIS tanto 1 como 3, tem que usar percentagem de argila. Já a resina é independente da percentagem de argila. Então, a resina não é dependente de argila, e o MELIS ou fósforo remanescente é. Ok? Bom, aqui é para vocês terem uma noção de métodos. Claro, né? Isso aqui não vou falar sobre tudo isso, mas cada manual, esse é do Paraná, e que eu mais gostei, que ele está fácil de explicar. Vocês podem olhar aqui o atributo do solo, né? Cálcio, magnésio, os nutrientes, o carbono, o extrator reagente, composição, e aí você tem tudo. Normalmente, sabendo o extrator, eles se repetem nessas metodologias para cá, tá? Como eles são expressos, os resultados e tudo mais. Mas o importante é o seguinte: se vocês quiserem entender os métodos de cada região, esses manuais têm que trazer. Existem manuais antigos no Brasil que não trazem. Então, a pessoa pega e não tem noção do que... Porque a metodologia é diferente. Então, está aqui o extrator, o reagente, o atributo e como é feito tudo isso. Ok? Então, de novo, né? Isso eu acho que é importante dizer. Eu, apesar de estar muitos anos fazendo isso e ler manual e conhece os manuais, o do Rio Grande do Sul, eu participei da construção dele, quem vai recomendar precisa ler o manual, no mínimo, inclusive alguns detalhes que é impossível de eu saber de cabeça, por exemplo. Olha que eu mexo nessas coisas, né? Então, eu digo para vocês, é importante vocês darem uma lida, saber onde estão, porque é um livro, são 3 livros, estão aqui do meu lado, por sinal, e que não tem como passar todo o conteúdo de 3 livros em 1 hora, 1 hora e meia. E são livros para consulta, tá? E isso aí entra toda essa questão né, desde frequência de amostragem, cada um indica uma coisa, até a amostragem de solo, todos têm a sua metodologia, às vezes um pouco diferente uma da outra. Pessoal, isso aqui é importantíssimo, tá? Isso aqui é importantíssimo. Se tem uma coisa no Brasil, tá, que na verdade se importou dos Estados Unidos, que é o fertigrama. Então, vocês pegam alguns laudos de análise, ou alguns têm computador, tem softwares que fazem isso, e que dizem, né, que tem uma situação de equilíbrio quando o cálcio está em 60%, o potássio de 3% a 5%, aí traçam lá um fertigrama, né? E dizem que está em equilíbrio, que não está, percentagem de nutrientes na CTC. Bom, em 2018 ou 2019 foi publicado um trabalho nos Estados Unidos em que rememora essas relações de onde é que vieram.
e que não tem nenhuma consistência científica. Foi um americano, em 1960 ou 70, que pegou um solo que estava produzindo bem, fez uma análise e chegou a isso aí, mas isso aí vai depender do extrator que ele usou, como ele usou isso, foi importado no Brasil, mas mesmo hoje nos Estados Unidos, a pesquisa não indica esse uso. E aqui no Brasil, né, essas relações, aliás, quem quiser, tem no canal também, inclusive lá na descrição do vídeo no YouTube, você acha esse artigo em inglês, mas aqui o professor Volney Pauletti, aí da Universidade Federal do Paraná, ele também, eu entrevistei ele no canal, conversamos sobre isso, ele fez um estudo com 35 solos, né? Ele pegou as produtividades de 35 solos no Brasil e tentou achar relações, e não, ele disse, Nelson, não se acha relação. Não, o que interessa não são as relações nutrientes. O que mais interessa é o nível de suficiência do nutriente está num nível bom, um nível médio, alto ou muito alto, de médio a alto. Mas, pelo amor de Deus, isso aí não tem consistência nenhuma científica. O professor Volney Pauletti tentou achar isso aí em produtividade de soja, se não me engano, em milho, e simplesmente ele não achou nenhuma relação. E o meu orientador lá na universidade, ele estudava muito a relação do solo com a raiz, ele fez um estudo muito interessante em que ele também chegou à conclusão do que o que está na CTC do solo, né, que seriam essas percentagens aqui, o que vai chegar na raiz de cálcio, de potássio, vai variar muito com o teor de argila do solo. Então, ele também disse, isso aqui não tem consistência, né? Porque o que chega na raiz vai depender muito do solo, e o que interessa é o que chega na raiz, não o que está na CTC, né? No equilíbrio, aquele equilíbrio fantástico que tem com a solução do solo com a solução com solo, com a CTC e matéria orgânica e tudo mais. Então, é muito mais complexo botar numa tabelinha. Então, eu recomendo fortemente, e tenho espalhado isso, baseado em dados científicos, que isso não faz sentido. Ok? Bom, e calagem e gessagem para os manuais também tem coisas diferentes. Então, você pode, né, no manual do Cerrado, fazer por V% ou através de fórmulas que envolvem cálcio e magnésio. No Paraná, eles recomendam V%. No Rio Grande do Sul, você tem 3 maneiras de fazer, dependendo da situação. Então, é importante que vocês leiam no local que vocês estão, qual é o método que vocês vão usar. Vocês têm que optar por uma situação ou outra. Então, é importante, sim, vocês darem uma olhada nos manuais e ler os detalhes como eles recomendam. A gessagem, pessoal, também é diferente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu sei por quê, aqui no Rio Grande do Sul há dificuldades, nem sempre se acha resultados para gesso pela construção do solo, ele nem sempre desce. Hoje está sendo bastante estudado aqui para tentar estabelecer métodos ou coisas um pouco melhores, porque em alguns momentos dá resultados, e tem alguns estudos a campo que eu conheço, da pesquisa. Agora, no Cerrado, isso aqui muito bem estudado, né? A necessidade de gesso é 50 isso para culturas anuais, né? E dependente, né, do teor de alumínio e ou cálcio, na profundidade de 20 a 40. Aqui, com esse estudo aqui, da análise de solo, você chega à situação que precisam não colocar, aqui é para cultura anual, né, precisa botar gesso, e multiplica pelo teor de argila. O interessante aqui é o seguinte, pessoal, por exemplo, para perenes, né? Aí eu estou falando de forma geral, às vezes pode ter uma perene lá individual que tem outro fator. O manual recomenda 75 e não 50 a multiplicação. Então vejam que há diferenças que é impossível de abordar numa palestra, e se ficar sólido para vocês que essas diferenças são importantes, né? Já o manual do Paraná, que a gente vai ver com mais profundidade,
ele te dá em faixas de argila por doses. Isso aí no exemplo prático a gente vai ver. Então, de novo, né, não é por acaso que a Keynes, a SMP, ou tem fórmulas diferentes que o Cerrado, de cálcio, magnésio, diferente de Minas, por estudos mesmo, né? Então, não adianta querer misturar muitas coisas, que as equações são feitas conforme a situação de clima, a situação de solo e todas as situações locais. Ok? Bom, então, antes da gente entrar para a prática, eu gostaria de chamar a atenção que, apesar dessas diferenças, o sistema de adubação, eles são muito parecidos. Ele tem todos esses detalhes internos, mas o que a gente precisa, né? Primeiro, uma amostragem de solo, eu coloco aqui alguns pontos críticos, né? Que, em relação ao armazenamento, a amostragem tem que ser bem feita. A análise de solo é um ponto crítico, não é? Tem que ser laboratório confiável, que siga os métodos das tabelas locais, que tem um selo de qualidade, que reconhecidamente tem alguma qualidade, porque tem laboratórios, eu até procurei bastante na internet esses dias, que não tem, ninguém controla a qualidade desse laboratório, aí você não tem como. Pelo menos o controle de qualidade, o laboratório que se dispõe a isso, ele pode perder aquele selinho lá, se ele não for bem, perde. Pontos críticos da tabela, né? Primeiro, as tabelas, né? Saber com que estão mexendo os extratores. E a recomendação final, eu diria o seguinte: os números que a gente chega não é suficiente. É importante, pelo menos, ter o histórico da lavoura, saber se a análise de solo está fazendo sentido com a realidade daquela lavoura. Se tiver análise de tecido, melhor ainda. Mas, se você vai hoje em grandes produtores do Brasil, eu não vou citar nome, mas eu trabalhei muito junto a um deles, o pessoal tem um histórico de análise de solo dos últimos 10, 15 anos. E o computador aponta lá quando tem uma distorção muito grande, ali está algum problema daquela análise. E eles vão acompanhando com a produtividade, cruzam, né, os dados e vão levantando os problemas. Né? E isso é importantíssimo. Bom, então vamos fazer aqui um exemplo prático, que é mecânico, que não seria muito diferente para as outras tabelas, levando em consideração as particularidades e peculiaridades de cada uma. Então, essa tabela aqui é do Laboratório Texolo, tá? E que o passo 1, a gente está vendo que realmente é do Paraná, Morretes. O passo 2 é ver o manual, que é o Manual do Paraná. O passo 3, conferir os extratores. E o passo 4, definir a cultura, que no caso é a soja. E agora, conferindo os extratores que foram tirados da internet com um do manual, que são exatamente iguais e, portanto, podemos fazer com que o laudo de análise de solo converse com o manual. Então, podemos partir para a interpretação e recomendação de adubação, calagem e gessagem por esse manual. Bom, então a gente vai pegar agora a análise de solo, né, o laudo, e vamos ver aqui. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu espero que sim, né? Vamos lá classificar. Então, está aqui, né? A gente já sabe que laboratório com selo de qualidade, é um laboratório que faz os mesmos métodos, né, do Manual do Paraná. E todas essas tabelas que eu vou mostrar para vocês são aqui, ó, do Paraná, NEPAR, né, que é o núcleo de estudos do Paraná, ligado à Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. Então, vamos começar dando uma olhada aqui na granometria. Por quê? Porque o fósforo, como vocês podem ver, é melis. Ele depende de argila para dar uma boa correlação e ser bem interpretado. Então, eu tenho ali um número de 300 gramas por quilo, não é, que cai aqui na faixa 250. Aqui é a tabela, né, que a gente vai interpretar. Aqui está aqui bem claro que é melis, e o P disponível. Desculpe, entra pela argila. Então, você já sabe que a argila é 300, está aqui nesse intervalo. O fósforo, que é feito por melis 1, está
está lá com 4,56, 4,86, em que a gente vê que ele caiu aqui entre 4 e 8, então ele é classificado como baixo. Então, o primeiro momento é a classificação, classificamos como baixo. Vamos ver o potássio. O potássio é 0,16, que vai cair aqui, ó, potássio trocável, não é? Está aqui, potássio no complexo sortífico trocável. Então, eu tenho aqui 0,3021, lá foi 0,16, está aqui, então ele é médio. Então, eu já tenho dois dados importantes. Eu quero chamar mais uma atenção de vocês, para a gente, eu vou fazer um comentário posterior. Antes disso, então, o que eu vou fazer, né? Que nem foi falado para vocês, eu estou embaixo no fósforo. Então, eu vou colocar um adubo, segundo a recomendação que vai ter, que provavelmente, né, tá aqui num rendimento relativo. Depois eu posso explicar para quem quiser como é que se faria isso, mas não, por tempo aqui fica muito difícil. O baixo está aqui, ó, mais ou menos em 60% do rendimento relativo. Então, ele vai colocar um adubo para manutenção da planta no primeiro cultivo e um pouquinho, porque é gradual, né, correção gradual, e que vai chegar a médio mais ou menos. Já no segundo cultivo, ele vai subir mais um pouquinho até que depois vai chegar lá no ponto crítico, né, que eu expliquei para vocês, no teor crítico, não é? Que é lá para 90% do rendimento relativo. Então, o sistema funciona, em grande parte, se você não fizer uma corretiva, dessa maneira. Se eu já estou no médio, o que vai acontecer? Provavelmente, o potássio está no médio, eu vou chegar já no primeiro ou segundo cultivo, já vou chegar no ponto crítico lá, que é o nível de suficiência que se espera de se ter. Bem, eu também quero fazer um comentário que aqui tem a CTC, tá? A CTC, a pH7, que ela está com 9,02, e aqui está, quer dizer, ela está em torno de médio, ela não é baixa, tá? Vocês já vão entender por que eu fiz isso. Então, eu já tenho 3 fatores aqui, e primeiro eu vou fazer os nutrientes, e depois eu vou partir para calagem e gessagem, tá, pessoal? Então, eu tenho 3 fatores aqui em que essa CTC é considerada média, quer dizer, ela não é um solo muito arenoso, né? Um solo que tem lá 300 gramas por quilograma de argila, e tem uma CTC que não é baixa. Bem, e aí, aqui tem outra tabela, tá? Que eu não vou fazer tudo de novo para vocês, que é absolutamente mecânico, né? Essa análise é de 0 a 20 centímetros, o enxofre está alto, o cobre e o zinco também estão altos, o manganês aqui estaria como médio, quer dizer, os micronutrientes, enxofre eu não preciso me preocupar. O que eu tenho aqui é fósforo baixo e potássio médio. Eu vou para a tabela, está aqui, né? Na tabela de soja, é puramente mecânico, né? A tabela de soja, então, eu estou embaixo na tabela, então eu classifico aqui, né? Que está a tabela de adubação da soja, e nos manuais tem tudo por cultura, tá? São normalmente. É importante vocês lerem, né, o manual, porque tem um monte de detalhe, né? Para o nitrogênio, isso se bem feito, tudo, não precisa botar. Os resultados não mostram que precisam colocar nitrogênio. E aqui da expectativa de produção. Quer dizer, se eu estou baixo, a minha expectativa de produção, se eu quero ter de 3 a 4 e fizer todas as práticas corretamente, é de 81 a 100 quilos de P2O5 por hectare. O que é interessante nessa tabela é que se eu quero mais de 4 a 5, né, toneladas, se estiver muito baixo, o problema nós já diz é inviável. É inviável porque a gente sabe que o equilíbrio do solo não é feito de uma hora para outra, né? Não botar adubo vai resolver, né? Calagem normalmente e outros fatores. Então, dessa maneira, eu já cheguei na faixa que eu vou aplicar de fósforo. Lembre-se que ele está embaixo. Aqui embaixo, eu tenho a de potássio. Adubação potássica, que eu tenho médio, vocês lembram? E a mesma produtividade, eu vou chegar de 71 a 90 quilos de K2O por hectare. Muita gente se complica, eu posso falar porque eu tenho alguns anos de
se fosse sala de aula, treinamento, né? Mas como é que lá é P e aqui é P2O5? Como esse P2O5 e K2O é uma medida, por sinal, o P2O5 não existe na natureza, né? Nem K2O, mas é uma medida que foi colocada no mundo há muitos anos atrás como adubo, né? Os adubos em outros países já hoje é P e não é P2O5, Austrália, Nova Zelândia, mas de forma geral, aqui não é que está transformando o P do solo em P2O5, que fica muito claro, tá? Eu fazia uma pergunta dessa na prova, os caras entravam pelo cano, se confundiam tudo. Ali é para classificar baixo, P no solo. E o P2O5, pessoal, já entra no adubo. Tá? E o K2O também. Então, chegamos a esses dois, os micronutrientes, a gente sabe que estão bem, o enxofre também está bem. Então, vamos para... E o nitrogênio, né, se bem feito, pode inocular, fazer bem feito ali, dar todas as dicas, como deve ser feito. E aqui vocês veem a adubação de soja após o cultivo de inverno. Então, tem vários detalhes, tá, que eu não vou entrar porque é questão de leitura, porque já é quase uma hora que eu estou falando e ainda tem algumas coisas para ver. E aqui eu só coloquei aqui, né, outros nutrientes, tudo na parte de soja, né, onde você tem, né, aplicar 2 a 3 gramas de cobalto e 12 a 25 molibdênio. E aqui vem várias dicas, né, de como fazer as coisas, né, e como aplicar, e quantidade, se tiver deficiência de boro, de cálcio, tudo mais. E como é que a gente vai chegar na fórmula comercial? Isso também é mecânico, né, pessoal? É de 80 a 100 kg de P2O5 que eu preciso. E de K2O 71 a 90. Então, uma dica prática que eu sempre fiz e aprendi, obviamente, trabalhando com adubo, na área técnica e tal, sempre privilegiem quem está baixo. Então, quem está baixo aqui é o fósforo. Vocês já vão entender por que eu estou dizendo isso. E o potássio está médio, quer dizer, o potássio já está mais próximo do ponto crítico ali, do nível crítico. Então, a fórmula comercial, como é que a gente vai fazer? Né? Nitrogênio eu não preciso, P2O5 eu preciso de 100, eu vou privilegiar sempre quem está mais deficiente, que no caso é o fósforo. E eu vou pegar na faixa, isso dependendo da experiência local, e outras coisas, mas eu vou pegar o potássio com 71 quilos aqui. E aí, como é que eu chego na fórmula comercial? A maneira que eu faço, né? É fazer um denominador comum pelo menor valor. O menor valor é potássio, 71. Eu divido tudo por 71, 0 por 71, não é? Pelo menos aqui onde eu estou é 0. P2O5 por hectare, 100 por 71, 1,4. E K2O 70, que é o denominador, né, é 1. Para quê? Para achar uma relação de P2O5 e K2O. Se tivesse nitrogênio, eu acharia uma relação também com nitrogênio. E aí, o que eu faço? Né? Eu pego, é mecânico e simples, né? Eu elejo, como eu não preciso de enxofre, eu vou elevar a concentração de P2O5, não precisa de enxofre, né? Se precisar de enxofre, obviamente, vocês vão, em vez de botar 30, que vocês põem 20. E eu divido por 1,4, que vai me dar 20 alguma coisa ou 21. Então, uma fórmula 0, 30, 20, eu chego a aproximadamente uma fórmula comercial que vocês têm. Vocês podem chegar, não sei as fórmulas comerciais que vocês têm aqui no Paraná, por exemplo, mas vocês chegam próximo delas pelas relações, né, que é 1,4. No caso aqui, P2O5 e K2O. Se tivesse nitrogênio, seria uma relação também, sempre em relação ao menor, que é o 71 aqui nesse caso. Então, 30 dividido por 1,4, vai dar 21 ou 20, alguma coisa assim. Eu vou aplicar 350 quilos, ou pode aplicar 340. Essa precisão, pessoal, vocês podem variar 5, 10 quilos para cima ou para baixo. Um pouco mais ou um pouco menos. Por quê? Porque, pessoal, o laboratório não é preciso, a aplicação não é precisa. A gente aqui não precisa ter né, que nem estudante, que eu vi meus estudantes lá, o pessoal quer ter o negócio perfeito, mas não, 336 quilos, isso aí nem a máquina, muitas vezes, que consegue regular, né? Então, 350 quilos vezes 30% dá 105 quilos de P2O5. De novo, estou privilegiando quem?
o que está baixo. No K2O aqui eu vou atingir 350 vezes 20%, 70 quilos. Então aqui, né, aí com a vivência em laboratório, com a vivência na lavoura, eu posso saber se o meu médio ou meu baixo, se as minhas plantas têm alguma deficiência de potássio. Não, então eu vou para uma fórmula um pouco mais concentrada. Aí é o trabalho do agrônomo de campo mesmo, né? Mas aqui, a princípio, de uma maneira simples, eu privilegiei o fósforo. E aqui eu estou aplicando 70 kg de K2O, que para 71 por hectare, a gente sabe que as coisas não tem essa precisão, nem a fórmula de adubo tem a precisão, né? A gente sabe disso, né? Tem variações também. E então 350 quilos dessa fórmula, assim que eu chego de uma fórmula comercial. Vocês, cada um na sua região, deve ter um perfil, né? Que nem nas empresas que eu trabalhava, que tinha uma lista de fórmulas, e eu tento encaixar dentro dessa lista usando sempre essa relação, né? Mas aí fica a pergunta, como que eu cheguei aos 350 quilos por hectare dessa fórmula? Então chegamos à fórmula 0030 de P2O5 e 20 K2O. E esses números representam a percentagem sobre o peso, não é? Bem, também chegamos à necessidade de quilo por hectare de zero nitrogênio, 105 de P2O5 quilos por hectare e 70 quilos por hectare de K2O. Então, como é que a gente chegou aos 350 quilos da fórmula acima? Vejam, para o P2O5, né? Se em 100 quilos de adubo eu tenho 30% de P2O5, o que significa que eu tenho 30 quilos de P2O5, é 30% do P2O5 dos 100 quilos de adubo, e eu preciso de 105 kg de P2O5, então em 100 kg eu tenho 30 kg de P2O5, como eu preciso de 105 kg, aqui é X. É uma regra de 3 simples, né? Eu simplesmente cruzo, né? 105 vezes 100 dividido por 30, que vai dar 350 kg do adubo. Apenas para conferir, porque a relação entre os nutrientes a gente já tinha feito, mas vamos conferir para o K2O. Para K2O é a mesma coisa, né? Em 100 kg de adubo eu tenho 20%, então eu tenho 20 kg de K2O, eu preciso de 70 kg de K2O, aqui é X. Regra de 3, 100 vezes 70 dividido por 20, também vai dar 350, obviamente, de quilos de adubo. Então, chegamos à fórmula 0 de nitrogênio, 30 de P2O5 e 20 de K2O, numa quantidade por hectare de 350 quilos deste adubo para satisfazer o que calculamos e o que seria a necessidade solicitada, né, ou necessária para aquele laudo de análise de solo. Agora a gente vai ver calagem de gessagem no Paraná. Eu diria para vocês, tudo isso em todos os manuais é a mesma coisa, tá? Uma coisa que é importante também, isso aqui é do Paraná, que a gente está usando a tabela do Paraná, que é importante, né? No Rio Grande do Sul também tem isso, espécies precisam, tolerância e acidez por espécies. Então, dependendo da espécie que você vai trabalhar, o V% ou pH em CaSL2, em cloreto de cálcio, não é? Onde é que eu vou trabalhar com elas? Não é? Então, nessas faixas, eucalipto, aguenta a acidez uma barbaridade, né? Já que você pega aqui a alfafa, por exemplo, não sei se está aqui a alfafa, mas a alfafa aqui, ó, a tolerância é baixa, então realmente você tem que subir bastante o pH. Alface, mais ainda, né? Então, de novo, é importante conhecer em cada manual o que se tem de estudo, né? E aí a gente vai ver que lá no capítulo de soja, né, aplicar calcário para elevar a saturação para 60%, sempre que se estiver abaixo de 50%. Nesse caso aqui, né, saturação de base... Então, o pH que nós temos aqui em cloreto de cálcio, eu acho que isso é uma coisa importante para mostrar para vocês, está em 4,38. E aí o pessoal não entende muito bem, mas o pH em água, em cloreto de cálcio, eles se aproximam, é só somar 0,5, 0,6 ao cloreto de cálcio, ao pH, que você vai chegar no pH em água.
Pessoal, então alguns laboratórios preferem fazer em cloreto de cálcio por operação, alguns pesquisadores acham que o cloreto de cálcio repete melhor, se você fizer várias análises, a repetibilidade dele é melhor do que o pH em água, outros laboratórios não, depende da região, do solo e outras coisas. Né? E aqui eu tenho o SMP, né, que é o pH SMP, ou índice SMP, que eu prefiro, mas o SMP, o que ele mede? Que é importantíssimo isso que vocês entendam. O que eu estou medindo aqui é a solução do solo. Não é? Eu pego o pH em cloreto de cálcio em água, como é que eu faço? Eu pego o solo, coloco essas formas líquidas aí, essa substância, ou água, ou cloreto de cálcio, né? Aí agito lá, misturo, espero meia hora e meço na solução. Eu estou medindo o que tem na solução, principalmente de hidrogênio, né? Só o que acontece? Dependendo do solo, com 30 quilos, ou quantidades muito pequenas, você consegue resolver essa acidez que tem na solução do solo. Agora, o problema da acidez é a acidez potencial, porque no momento que você resolveu essa acidez aqui, da solução, você tem um monte de hidrogênio e alumínio em formas diferentes químicas no complexo sortivo do solo, na CTC do solo, que como você corrigiu a solução, o que está lá no banco de reservas que eu chamo, né, ele vai sair de lá e vai para a solução. Então você não precisa resolver só esse aqui. Esse aqui é o menor problema. O maior problema é a acidez potencial, que tá no banco de acidez do solo, que não está em solução, que está em equilíbrio. Por isso que a gente faz o SMP. O SMP nos dá, né, toda essa acidez potencial, por isso que ele é a base de praticamente todas essas análises. E a partir daí, eu sei a quantidade de calcário que eu tenho para neutralizar, além do que está em solução, neutralizar o que está na CTC do solo retido em equilíbrio, que é a parte maior, muito maior do que a que está em solução. Tá? E por isso que se usa SMP. E aí, a gente quer elevar, né, para ser 50. E nós temos aqui, aliás, desculpe, a gente quer levar para 60 quando estiver abaixo de 50. E aqui nós estamos com 28, espero que vocês consigam enxergar, eu consigo. Nós estamos com 28 de saturação de bases. E vocês veem que legal. À medida que aumenta a saturação de base, olha o pH aqui, ó. O pH sobe. Então, tem uma relação direta, né? De eu subir a saturação de bases, claro, o que eu estou fazendo? O que são bases? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Mas sódio, nosso solo é muito pouco. Eu tenho na CTC do solo o quê? Alumínio, hidrogênio e tudo mais. Se eu consigo aumentar, retirar esse alumínio e esse hidrogênio da CTC e colocar cálcio, magnésio e potássio, eu estou aumentando a saturação. E, obviamente, se eu estou conseguindo retirar e colocar ele em solução e neutralizar ele, o pH vai subir, né? O que é o pH? O pH mede a concentração de hidrogênio do solo. Se eu neutralizei esse pH, se eu neutralizei, o pH vai subir. Mas aí o que acontece, né? A necessidade de calagem, segundo esse manual, a necessidade de calagem é dada por V2 menos V1, o V2 é a saturação por base que se deseja, o V1 é a saturação por base atual, tá? Eu não vou, né? O que está o S aqui, que é cálcio, magnésio e potássio. O T é a CTC a pH 7. Então, eu tenho uma relação que está ocupada pelas bases com toda a CTC, não é? E nesse momento está em 28 e eu quero subir para 60. Isso em pH 7. Então é V2 menos V1, a CTC a pH 7 dividido por 100. Então o que se faz? Necessidade de calagem, eu quero 60, tem 28, é só diminuir. A CTC, lembra que eu falei para vocês? Eu não sei se botei aqui, ó. A saturação de base é 28, tá? A CTC em pH 7 é 9,02, eu divido por 100 e eu chego a 2,8 toneladas de calcário e PRNT 100%. Uma aplicação simples de fórmula,
desde que o laudo de análise te dê todas as opções, né, para tu conseguir fazer essa conta. Só que olha aqui, pessoal, é PRNT 100%. Vocês não podem esquecer que a gente precisa se o PRNT do calcário for maior ou menor, a gente precisa corrigir para... O que é o PRNT? Né? O poder relativo de neutralização total, o poder que ele tem. Então, se eu tenho um pH com um calcário com 65% de PRNT, né, o PRNT, o que vai ser o fator de correção? O 100 dividido pelo PRNT do próprio calcário, que vai dar 1,5. Então, a necessidade de calcário final por tonelada vai ser o 2,8 vezes 1,5. Vai me dar 4,2 toneladas de calcário por hectare, porque eu preciso de mais calcário para compensar o poder de neutralização menor. Ok? Então, é matemático, né? Mecânico. E aqui a gessagem no manual do Paraná, eles botaram em faixas, né? E que eles colocam, né? A gessagem é para quê? Para controlar o alumínio e colocar cálcio, um pouco de magnésio em profundidade, para se aprofundar. Então, você precisa ter uma análise de solo na profundidade de 20 a 40 centímetros. Se a saturação de alumínio, né, na CTC for acima de 20%, ou aí, quando o nível de cálcio, né, quando o nível de cálcio é inferior a 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico, também nessa camada. Aí não tem nem fórmula, já botaram a dose de gesso agrícola de 700, 1.200 a 3.200 quilos para solos, né, com quantidade de argila diferente. Então, 200, aí, né, se a dose é 700, se você tiver lá 200 gramas por quilo de argila, se você tiver mais, a dose vai ser 1.200. Então, isso aí vale por 5 anos, o efeito residual mínimo dessas doses. Então, como recomendação final do uso daquele laudo, nós vamos ter uma adubação de 350 quilos por hectare da fórmula 003020. E aí eu relembro vocês que a CTC era a média, que era 9,02, e isso nos permite colocar todo o adubo na base. Porém, caso você tenha um solo muito arenoso, com a CTC bem mais baixa, o potássio poderia ser dividido, por exemplo, poderia ser 0,3010 e mais uma cobertura com KCl posterior. Já a calagem, chegamos a 4,2 toneladas por hectare do calcário PRNT 65%. Então, isso já seria uma análise, uma recomendação sobre um laudo, de forma que vocês esperam ter coberto, né, todo o conteúdo. A gessagem, como nesse laudo a gente só tinha de 0 a 20, a gente acabou não fazendo. Mas o cálculo, por essa tabela ou por outras, é mais ou menos aquilo que eu expliquei, ou com fórmulas, é absolutamente matemático e cumprindo, né, aqueles fatores da gessagem, dependendo do manual, condicionantes para você recomendar uma gessagem, é só fazer o cálculo. Pessoal, então fizemos uma recomendação de NPK, a gente abordou praticamente, né? E a mecânica nos outros manuais é muito parecida. A única coisa que eu sugiro muito a vocês é que vocês leiam os manuais, leiam os detalhes das culturas que eles trabalham e prestem atenção nos fundamentos para não errar, porque o resto é simplesmente tabelinha e transformar e tudo mais. Tá, pessoal, já passei da hora, né? Eu agradeço muito aí a atenção de todos.